Oi, bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você aqui. Você já ouviu frases como faço isso porque eu te amo, se você sair sem mim eu vou ficar chateado, minha ex não fazia assim? Você desconfia que é manipulada e controlada através de gestos de preocupação, carinho, atenção? Hoje nós vamos falar sobre abuso psicológico sutil. Vem comigo! Você sabe detectar um abuso psicológico sutil? Sabe quais são as consequências de um relacionamento abusivo com esse tipo de abuso? Então hoje eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre o abuso psicológico, ou quase tudo, e em especial o abuso psicológico sutil, que é aquele mais difícil da gente perceber e mais difícil de ser detectado. Então eu vou dizer quais os tipos de sentimento a gente tem quando a gente está nesse tipo de relação, quais são os desafios de quem está em um relacionamento abusivo que predomina o abuso psicológico sutil, e vou trazer vários exemplos, inclusive exemplos de pacientes da Não Era Amor e exemplos que vocês mesmas compartilham com a gente no Instagram da Não Era Amor. O que é considerado um abuso psicológico sutil? Então, o que é o abuso psicológico sutil para Não Era Amor? É quando uma pessoa causa danos ou visa causar danos a uma outra pessoa. Então, essa pessoa causa danos ou visa causar danos à individualidade, privacidade, autonomia, identidade e autoestima da outra pessoa em um relacionamento abusivo. Lembrando que a Não Era Amor considera relacionamento abusivo quando tem o ciclo da violência, o escalonamento, causa danos à saúde mental, sofrimento, e existe essa diferença de poder, seja uma diferença de poder econômica, emocional, etc. E se você está em dúvidas, se sente confusa, se está ou não em um relacionamento abusivo, veja esse vídeo. Então, o abuso psicológico ele também é conhecido com outros termos. Vocês vão encontrar violência emocional, abuso emocional. A gente usa, aqui na Não Era Amor, a gente usa esse termo de abuso psicológico, mas vocês podem encontrar com outros termos na literatura. Basicamente, abuso psicológico é quando existe xingamento, controle, posse, chantagem, humilhação e manipulação. Então, alguns exemplos que eu queria trazer, antes da gente entrar no abuso psicológico sutil, eu queria trazer para vocês alguns exemplos de abuso psicológico explícito. Aqueles que a gente não tem dúvida de que é abuso psicológico, normalmente, tá? Então, chamar de burra, te xingar na frente de outras pessoas, é um exemplo de abuso psicológico explícito. Mandar você trocar de roupa, então se você for com essa roupa, eu não vou sair com você. Dizer que você não vai sair com as suas amigas e que ir no bar é coisa de mulher vadia. Falar que você não serve pra nada. Falar que se você não for transar, vai procurar na rua. Então, esse é um exemplo de abuso psicológico com abuso sexual. Um exemplo é quando você não responde o celular em 10 minutos. Tem uma briga, tem uma desconfiança. Então, mesmo que você consiga sair de casa, tem essas brigas se você não ficar o tempo inteiro no celular. Então, esses exemplos são exemplos de abuso um pouco mais explícitos. O que quer dizer isso? Abusos que quando acontecem com a gente ou com uma amiga bem próxima, a gente não tem muita dúvida se é abuso normalmente, tá? Na maioria dos casos. Como que a Não Era Amor, então, vai separar abuso sutil de abuso explícito? A gente separa esses dois tipos de abuso de acordo com a nossa experiência e de acordo com o que é mais fácil, no geral, a gente enxergar, seja porque o abuso está muito estampado na nossa cara, muito grave, ou seja porque a sociedade nos ensina de uma forma mais clara, a sociedade nos ensina há mais tempo que aquilo não é legal. Então, a gente junta a experiência da Não Era Amor com o tema e o que socialmente é mais fácil a gente reconhecer enquanto abuso, seja explícito ou sutil. Então, assim que a gente tem diferenciado quando a gente fala isso aqui é explícito, isso aqui é sutil. Mas
vocês podem considerar o que é abuso explícito e abuso sutil de acordo com a história de vida de vocês, tá? Então, para uma aquilo vai ser super explícito, aquele abuso. Para outra aquilo ainda vai ser sutil, vai depender também da gravidade já da violência onde essa mulher está inserida também, o tipo de relacionamento. Mas aqui, o mais importante é vocês saberem que tudo isso é abuso, não há separação de abuso melhor ou abuso pior. E vocês vão entender comigo hoje o porquê. Então, eu queria trazer para vocês alguns exemplos de abuso psicológico sutil dentro de um relacionamento abusivo. Eu acho muito importante a gente trazer mais em exemplo do que em teoria para vocês irem entendendo um pouco e quando acontecer com vocês, vocês terem mais facilidade em detectar. Para a gente detectar esse abuso psicológico sutil, quando a pessoa fala algo com a gente ou faz algo com a gente, ao invés de a gente pensar no conteúdo, no formato daquela ação ou daquela fala que chega pra gente tem que entender o que aquela pessoa quer com aquele movimento. Então, o que ele quer e consegue quando ele te fala, por exemplo, que faz isso porque te ama? O que acontece depois desse abuso sutil, né? Então, ao invés de você olhar só para o comportamento, para aquela preocupação, eu vou começar a ensinar vocês a olhar para o que vem de trás daquela fala ou daquela ação. E eu trouxe exemplos para vocês começarem a perceber isso e a entender o que a pessoa fala, mas o que tem por trás, qual que é a intenção por trás daquela fala normalmente, na grande maioria dos casos. Tudo bem? Quando, por exemplo, o seu parceiro fala: essa sua amiga, ela tem olhar de gente doida, cuidado com ela. Ou vem em outro formato, né? Eu acho que essa sua amizade não te faz bem, não gosto dessa sua amiga. Então, sempre que você se aproxima de alguém, o seu parceiro fala muito mal dessa pessoa, o que pode vir por trás? O que vocês imaginam que possa vir por trás? Qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Na nossa é isolamento e também pode ser ciúmes e posse. Então, apareceu uma amiga diferente, uma pessoa nova que você esteja conhecendo, ele fala isso e depois que ele fala isso, você repensa essa amizade, repensa essa proximidade. Então, essa fala pode ser uma fala de abuso sutil e pode vir com essa intenção de isolamento, de ciúmes e posse. Outro exemplo que eu gosto, que é péssimo, né? Eu gosto assim, né, de trazer, mas que é péssimo, é: você pode fazer mestrado, mas meu gosto musical é bem melhor. Você tem certeza de que fez exame psicológico para entrar nesse emprego? Acho que você não se interessaria por esses assuntos mais densos, mais complexos. Você sabe escrever bem, mas eu tenho mais conteúdo. Nossa, você não leu quase nada, seu capital cultural é baixíssimo perto do meu. Vou te indicar umas leituras. O que tem por trás desse tipo de fala? Eu considero que o que tem por trás disso é uma tentativa de minar sua autoestima intelectual e até um tipo de humilhação, um rebaixamento, que você se sinta inferior intelectualmente e até em alguns casos para ele se sentir mais superior, mais poderoso e mais seguro. Então, se você fica com autoestima e autoconfiança intelectual rebaixada, ele consegue se sentir mais seguro e vai ganhando cada vez mais espaço na sua vida. Outros exemplos bons de abuso sutil é quando alguns abusos, elas minam a sua autoestima física, estética, a sensação que você tem com a sua autoimagem, o que você sente quando você se olha no espelho. E algumas mulheres, até quando são minadas nesse sentido, deixam de sair na rua porque se sentem feias ou magras ou muito gordas ou etc. Então, algumas falas sutis nesse caminho de autoimagem para rebaixar sua autoestima. Você está muito magra, é feio mulher magra. Não gosto de mulher magra, sua bunda parece bunda de gaveta. O que é uma bunda de gaveta?
Você acha que quer uma gorda pro resto da vida? Vou te largar. Então tem uma ameaça junto. Não gostei desse tom de louro, devia ficar com o cabelo mais escuro e não gosto do seu cabelo curto. Quando você usa maquiagem, ele pode dizer: prefiro você sem maquiagem, assim fica muito artificial. Pra que passar perfume? Prefiro sem perfume. Pra que colocar short? Você nunca usa short. Não precisa lavar o cabelo tanto, eu gosto do cabelo mais sujo. Então são exemplos de também que a gente pode pensar nessa humilhação e nesse minar a sua autoestima física, a sua autoimagem, mas eu também colocaria uma questão de ciúmes e de posse. Então eu não quero a minha parceira bonita, porque o que ele acha que vai acontecer se você se sentir bem com o seu corpo, se você se sentir bonita. Outros exemplos de abuso sutil. Fulana, como você distorce a realidade? A gente nem pode fazer uma simples brincadeira. Mandar você calar a boca e se você reclamar, falar que estava só brincando. Ou dizer: já falei pra você, você é muito esquecida, precisa tomar remédio, essa terapia não serve de nada. Ou: você já marcou psiquiatra, está começando a ficar surtada. Ou: você está louca, você está viajando, você entendeu tudo errado. Você não vê que você está doente, sua família nem liga, eu cuido de você. Esses são exemplos sutis e vocês imaginam, pessoal, isso pode vir com um tom de brincadeira, com um tom de piada, com um sorriso no rosto. Por isso que o abuso sutil às vezes é bastante difícil de detectar, porque às vezes fisicamente a pessoa tá sorrindo pra você, tá te abraçando, tá te beijando e você não consegue perceber. Mas o que acontece depois? Qual que é o seu sentimento depois? Isso te deixa mais forte, mais fraca, mais culpada, menos culpada? Calma que nós vamos chegar lá nos sentimentos. Então, você não vê que você tá louca? Isso é exemplo do quê? O que tem por trás dessas falas? O famoso gaslighting e até uma tentativa de isolamento quando fala: eu cuido de você, a sua família não vai cuidar, né? Então, cuidado com o gaslighting. Você tá doida e as mulheres normalmente, inclusive, começam a questionar os seus próprios sentimentos e a sua própria sanidade. Será que eu tô louca? Eu só devo estar louca mesmo. Outra fala que eu gosto de trazer como exemplo de abuso psicológico sutil: você não precisa sorrir tanto quando está na rua. Não é ciúmes, é cuidado com o que é meu. E o famoso: para quem você tá olhando? Qual que é a intenção por trás dessas falas? Ciúmes, posse, objeto. Então, por trás dessa fala está controle. O que você está fazendo, o que você está olhando, com quem você está falando, etc. Mas às vezes pode vir de uma forma bem sutil e a gente não perceber. Você me tira do sério, por isso eu ajo assim. Eu estava irritado, desculpe, foi você que provocou, não vai mais acontecer. Você que me deixou irritado. Ai, amor, mas também você precisa mudar esse seu jeitinho, né? Você não soube esperar eu resolver esse problema. Se todos os seus ex tivessem sido sinceros com você, talvez você não fosse assim. O que tem por trás dessa fala? Além de tentar enfraquecer a mulher e achar que ela é culpada. Culpabilização. O que tem por trás dessa fala é culpabilização. A mulher sentir culpada pelo 100% do relacionamento. Achar que tudo é culpa dela e o parceiro sempre tirar o corpo fora, nunca se responsabilizar por nada. Mas às vezes isso pode acontecer, gente, de uma forma muito, muito, muito sutil. Muito sutil e que a mulher nem perceba, nem consiga descrever para você como que foi aquela conversa. É muito comum que a mulher nem saiba descrever como é que foi abrir, como é que foi a conversa e no final ela já estava pedindo desculpa. Então, de uma forma bem sutil, ela pega aquela culpa pra ela e aquele abusador nunca se responsabiliza por nada. Um outro exemplo que eu gosto de trazer sempre, que se vocês acompanham no Era Amor, vocês já leram sobre isso lá aqui no nosso Instagram, é a projeção. A projeção é quando uma pessoa joga pra você algo que é dela. E isso é uma característica muito comum das pessoas que abusam. Porém, nem sempre a gente consegue detectar que aquilo é uma projeção. Então, eu trouxe alguns exemplos de fala que não Era Amor acredita que podem ser exemplos de fala de projeção. Por que você está olhando tanto para o lado? Tem algo que te interesse mais do que eu? Por que ele está sendo tão específico assim nessa fala? Será que esse é um comportamento que ele costuma emitir no dia a dia dele? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer.
Outro exemplo de projeção que eu considero bem sutil é: por que você está tomando banho? Você nunca toma banho nesse horário. Por que está existindo esse controle, minha gente, sobre o horário em que você está tomando banho? Será que é um horário, um sábado à noite, uma sexta à noite? Será que ele está desconfiado de alguma coisa porque ele costuma fazer alguma coisa nesse sentido? Será que ele está colocando em você algo que é dele, do comportamento dele, que inclusive ele sabe que é errado, por isso que ele joga para você? Errado no sentido de que não entra no combinado da relação de vocês? Então fica aí uma questão importante para a gente pensar. A projeção é muito mais comum do que a mulher consegue perceber e ela existe. Ela é real e normalmente ela vem de uma forma bastante sutil. Então vamos ficar atentas com sabedoria. Outros exemplos de abuso psicológico sutil que eu queria trazer para vocês. Quando ele te fala assim: é essa pessoa que você quer ser, você não muda nunca. Ou o famoso: faço isso porque eu te amo. Né? Então ele abusa de você e fala que faz isso porque te ama. Ou o famoso comparação com a ex. Minha ex não fazia isso, para te deixar para baixo. Ou ele, sempre que você vai reclamar de um comportamento dele, vai chamar a atenção dele, ele se vitimiza e fala que você diz sempre que ele está errado. Esse também pode ser um comportamento, esse comportamento de vitimização também pode ser um tipo de abuso psicológico sutil. Ou manipulações e controles disfarçados como preocupação, carinho, cuidado e afeto. Isso normalmente é muito comum e muito difícil para a mulher perceber. Às vezes ela confunde mesmo com amor. Ou o famoso assim: eu não vou te proibir de sair, mas eu fico emburrado quando você está se arrumando para sair sem mim. Ou eu não te proíbo de sair, mas eu sempre digo que você me deixa de lado, que você não me dá carinho e atenção e que você não tem tempo para mim. Isso também é considerado abuso sutil. Tratamento de gelo e ficar emburrado também pode ser um abuso psicológico sutil, ou nem tão sutil assim. Então a gente tem que ficar com olhos atentos e bastante sabedoria, porque no relacionamento abusivo há abuso em tudo que há, mesmo que você não consiga perceber, mesmo que você fique confusa. E quanto mais sutil é o abuso psicológico, mais confusa a gente fica e mais difícil é detectar. E aí a gente chega então nas consequências e características do abuso psicológico sutil. Então, abuso psicológico sutil tem consequências, Poliana? Tem sentimentos que evocam na mulher esse abuso sutil de todo dia? Tem. Parece que o escalonamento só acontece no abuso psicológico explícito, mas não. O escalonamento acontece no abuso psicológico sutil, mesmo que esse abuso se torne cada vez mais sutil. Por quê? A pessoa que abusa, ela vai ganhando cada vez mais poder e controle na relação e ficando mais poderoso, então, dominando mais essa relação. E essa mulher vai perdendo o limiar e a noção do que é aceitável ou não nessa relação e se comporta em função desse outro que comanda, que tem o poder e que dita o que vai acontecer. Então, mesmo que o abuso psicológico sutil vá ficando cada vez mais sutil e difícil de detectar, o escalonamento do relacionamento acontece porque essa pessoa vai comandar e ter cada vez mais poder com essa mulher que é vítima, porque ela vai se sentir cada vez pior. O que acontece com esses sentimentos? O que é se sentir cada vez pior? Um dos sentimentos de quem está num relacionamento abusivo e de quem está no relacionamento abusivo, que seja abuso sutil, é sentir medo. Então, essa mulher sente medo de ter briga e conflito, por mais que essa briga não seja um estouro, uma explosão, seja uma briguinha, porque aquela coisa é bem sutil, por mais que não tenha aquela explosão no relacionamento que tem brigas explícitas e abuso explícito, ela sente medo dessa punição, dessa briga, desse conflito. Ela sente medo de passar vergonha, ela sente medo de contar para as amigas a verdade sobre a relação dela. Ela sente medo de pedir ajuda e receber ajuda, medo de atender uma ligação, medo de não atender uma ligação, medo de conversar com alguém
Medo de falar não, medo de expor sua opinião, medo de terminar e medo de ser ela mesma. Então, uma característica de quem está em um relacionamento com muito abuso psicológico sutil é não ser mais você mesma. Você se sente estranha, você questiona se o que aconteceu é normal e até mesmo se questiona, será que eu estou louca? Então, você sente culpa, cansaço, tristeza, você perde a privacidade, você perde a individualidade. O outro se torna uma referência para a sua vida, para o seu comportamento e para tudo que você imaginar, fazer, pensar e sentir. E, normalmente, quem está num relacionamento com abuso psicológico sutil, como é sutil, ela sempre acha que o caso da amiga, da vizinha, da prima é pior que o caso dela. Então, essa é uma característica comum. Você aí que está se identificando com isso, você normalmente, provavelmente, está sentindo que o seu caso é menos pior do que das outras mulheres daqui da Não Era Amor. O que essa mulher está fazendo nesse relacionamento? Essa mulher que está no abuso psicológico sutil. O que está acontecendo com ela? Ela está pedindo desculpa por um erro que não é dela, um erro que o outro cometeu. Ela está com a sensação de que nada que ela faz dá certo, de que nada que ela faz que é bom, nada que ela faz funciona. Ela está lutando muito para que esse relacionamento dê certo e ela está mais isolada do que antes. Ela pode não estar completamente isolada. Lembra que o abuso é sutil? Mas ela está mais isolada do que antes de começar esse relacionamento. Qual então, gente, é a peça que esse abuso sutil nos prega? Qual que é o desafio de um relacionamento abusivo que tem por base o abuso sutil psicológico? Bom, primeiro é a gente ensinar para essa pessoa que está passando por isso como ela perceber essas sutilezas, né? Normalmente, o jeito que essa mulher se sente culpada é diferente, porque é difícil de detectar esse abuso e ela sente muita culpa, muita culpa, porque se esse cara desse um tapa na cara dela, ia ser muito mais fácil de detectar. E esse abuso psicológico sutil, ele vem com uma grande lua de mel, uma fase boa, uma parte boa. Essa fase da lua de mel que a gente chama do ciclo da violência. E se você quer saber um pouco mais sobre o ciclo da violência, as fases da lua de mel e as outras fases desse ciclo, veja esse vídeo. Então, até às vezes, para uma psicóloga que não tem experiência, para um terapeuta que não tem experiência com relacionamentos abusivos e não esteja atento a essa temática, até para os profissionais pode ser muito difícil detectar que aquela mulher está em um relacionamento abusivo porque ela está passando por abuso psicológico sutil. Então, quanto mais sutil, mais difícil é a identificação e às vezes mais culpa. Mas também, às vezes, mais confusão mental, mais esperança. Essa mulher, às vezes, não se reconhece enquanto vítima de um relacionamento abusivo. E se ela não se reconhece enquanto vítima, é mais difícil com que ela saia desse papel de vítima e se fortaleça. Mas causa tantos estragos e danos quanto um relacionamento abusivo que seja mais explícito. E aí tem um ponto importante que são as mulheres fortes, que se consideram fortes e que vão lá e enfrentam e que vão lá e questionam. Se a mulher está passando por um processo de terapia e está se fortalecendo e ela passa por esse abuso psicológico sutil, e ela começa então a reagir, a perceber o que está acontecendo, a dizer não, assim, pode ser que o abuso sutil fique cada vez mais sofisticado, cada vez mais fácil de manipular, cada vez mais refinado, e ela não consegue perceber que aquilo continua sendo abuso, porque ficou mais difícil dela detectar, e uma das consequências em relação a isso é ela ter cada vez mais esperança de que aquilo vai mudar. Então, o jeito que essa mulher sente culpa é diferente, porque ela não consegue perceber o abuso e ela acha que o problema está com ela. E o jeito que essa mulher sente esperança também é diferente, porque ela acredita que já que a culpa é dela, ela também é capaz de mudar a situação. Ou ela acredita que, já que o abuso está ficando mais refinado, ela não está percebendo o abuso acontecendo, ela acredita que já mudou.
Então, a esperança, a confusão e a culpa são sentidas às vezes de formas diferentes no abuso sutil. Então, muita atenção para esses aspectos. Todo relacionamento que é pautado por abuso psicológico sutil, pode ser que esse abuso psicológico sutil seja cada vez mais refinado, fique cada vez mais sutil, a manipulação é cada vez mais persuasiva. Mas pode ser também que o relacionamento pautado em abuso psicológico sutil pode evoluir para um abuso psicológico explícito com explosões, pode evoluir para abuso físico, pode evoluir para abuso sexual, patrimonial, financeiro e tecnológico. Por isso que a gente não fala que abuso psicológico sutil é melhor ou pior do que qualquer outro tipo de abuso. É tudo abuso. Então, uma relação perigosa é quando você não pode ser você mesma, quando você sente medo, quando você se vê restringida de ser autêntica, quando você já não lembra como você era antes desse relacionamento começar. Um relacionamento abusivo, nele você não pode expressar suas ideias e não pode defender seus direitos. Então, por isso que a gente também está muito atenta aos abusos psicológicos sutis e a gente convida que a nossa comunidade de psicólogos e psicólogos ao redor do país também aprenda sobre esse assunto para todo mundo ficar atento juntos. Estamos então chegando ao final de mais um vídeo. E se você gostou, compartilha com as suas amigas ou alguém que esteja precisando de ajuda. Se inscreva no nosso canal para você receber todas as novidades e fique atenta que logo temos mais vídeos. Até mais!